Boa noite, amigos. Estamos começando mais um programa Prosa Política aqui pela Rede TV Prêmio. Hoje com assunto especial, né? Um tema antes restrito à classe dos advogados, advogadas, ao mundo jurídico. E agora, com a transparência em todos os setores da sociedade, a OAB não poderia ficar de fora. E hoje estamos aqui recebendo com muita honra a presidente, candidata a presidente em Osasco, doutora Maria José, e o candidato Caio, né? Caio, a chapa 11, candidato ao OAB do Estado de São Paulo. Doutora Maria José, as câmaras estão à sua disposição. Fale um pouco da composição da sua chapa. Boa noite, Mota. É um prazer imenso estar aqui no seu programa. E nós estamos com uma chapa que foi construída com muito amor e carinho e dedicação para atender os anseios da advocacia osasquense. Nosso vice-presidente, candidato a vice-presidente, é o doutor Alexandre Volpiani, advogado criminalista, um jovem advogado, militante e muito experiente nas comissões já da OAB. Ele foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, foi vice-presidente da Comissão de Prerrogativas e é defensor das causas dos advogados de Osasco. Depois nós temos na nossa chapa, candidato a secretário adjunto, o doutor José Molico. O doutor Molico, que é o nosso candidato a secretário-geral, advogado militante na comarca de Osasco há mais de 30 anos, a doutora Ariadne Garcia, candidata a secretária adjunta, militante na comarca há mais de 15 anos, e por último o doutor Darlan de Oliveira, nosso candidato a tesoureiro, advogado civilista, militante também na comarca, já atuou também nas comissões de prerrogativas e defensor também dos direitos da classe há muito tempo na comarca. E, doutora Maria José, a gente fica muito feliz de ver que também na OAB a mulher está marcando presença, né? Então fala um pouquinho da sua carreira, sua caminhada, né? Porque escolheu a profissão e agora nessa chapa tão importante da OAB. Para mim, Mota, a advocacia é uma paixão. Eu me formei aos 23 anos. Eu sou advogada militante na comarca de Osasco desde 1989. Quando eu estudava, já tinha o sonho de ser professora e dar aula na faculdade em que me formei. Terminei o curso de Direito, fiz o mestrado e fui dar aula na faculdade, na Unifiel. Dei aula na Unifiel até o ano passado, por mais de 25 anos. E hoje eu só milito na advocacia, não dou mais aulas, mas eu fiz o mestrado na PUC, em Direito Tributário, o meu escritório é especializado na área tributária e empresarial, eu tenho mais 2 sócios, nosso escritório conta com advogados jovens, minha família é uma família de advogados, eu tenho meu filho que é formado também, trabalha conosco, sempre damos oportunidades a ex-alunos e advogados que começam na carreira, tenho 7 advogados no meu escritório, e nós temos muitas dificuldades no exercício da nossa profissão com o relacionamento com os órgãos, Receita Federal, a Justiça Federal, a Procuradoria. E a nossa atuação, como presidente da OAB, também vamos atuar nessa área para melhorar o relacionamento com as autoridades nesse setor. Perfeito, doutora. Lembrando você que estamos aqui com a doutora Maria José, que tem a sua chapa, né? A chapa 2, né? Que vai disputar as eleições da OAB de Osasco no próximo dia 29. E também temos a honra de ter presente aqui hoje o candidato de São Paulo, né? Caio, né? Caio, chapa 11 de São Paulo. É uma honra estar recebendo aqui, que gostaria que você cumprimentasse os nossos telespectadores do nosso Prosa Política. Quero agradecer, Mota, inicialmente ao seu programa Prosa Política, a Rede TV Prêmio, pela oportunidade de podermos conversar um pouco sobre as eleições da OAB São Paulo. Sou Caio e tenho a honra de estar encabeçando a chapa 11, que disputará as eleições para a OAB São Paulo, e temos uma proposta coletiva de trabalho. Uma proposta onde pretendemos que jovens e mais experientes
mulheres e homens, toda a advocacia possa ter voz e vez no contexto da nossa administração. Por isso, nós procuramos construir uma grande equipe de trabalho para poder servir à advocacia. E dentre o nosso conselho seccional que estamos apresentando, nós contamos com a presença do querido Pascoal, ele osasquense, que já presidiu esta subseção importante do Estado de São Paulo e também foi nosso conselheiro seccional. E esta união de conjunto de forças de todo o Estado de São Paulo nos permitiu construir uma chapa verdadeiramente estadual. O que propomos não é uma divisão ou qualquer dissenso entre a advocacia, mas sim uma aglutinação, compreendendo que na capital, no litoral e no interior do estado, todos os advogados merecem respeito e precisam ser respeitados por conta da missão que desempenham ao longo de todos os dias. Costumo fazer referência, querido Mota, de que não é sem razão que a nossa Constituição, no artigo 133, diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. E o é por uma única razão. É o advogado que todos os dias faz com que a maior autoridade de todas, que é o cidadão, seja respeitado. Que ele não seja subjugado pelas autoridades de plantão, que ele não seja diminuído por aquele que pretenda colocar o poder à frente de tudo, tentando menosprezar as pessoas. Por isso que o nosso projeto da Chapa 11, balizado nas rubricas Coragem e Inovação, quer dizer a todos em alto e bom som que a advocacia pede passagem e exige respeito, porque faremos com que o cidadão seja efetivamente respeitado. Perfeito. Perfeito, doutor Caio. Aproveitando esse gancho da sua fala, colocaria aqui para a doutora Maria José, existe um burburinho muito grande, principalmente para os jovens advogados, que por um desrespeito por parte de alguns juízes, delegados de polícia, até mesmo funcionário, né? Então se discute muito a questão das prerrogativas. Então, doutora Maria José, fala um pouquinho para os seus colegas sobre a defesa da prerrogativa dos advogados. Então, Mota, nós temos uma questão muito importante no aspecto das prerrogativas. As prerrogativas do advogado não é uma benesse para o advogado, é uma necessidade, é um instrumento para o exercício do seu trabalho. O advogado exerce uma função essencial para a realização da justiça. Então, nós temos que conscientizar as autoridades, né, travar um relacionamento preventivo, conversar com as autoridades para conscientizar os funcionários que trabalham nos cartórios, as autoridades em geral, de que o advogado é essencial para a administração da justiça. Se o advogado tiver um bom relacionamento com a autoridade, com os funcionários públicos que atendem os cartórios, enfim, obviamente a justiça vai fluir melhor, os processos vão andar mais rápido e tudo vai fluir de uma forma mais harmônica. Então, nós pretendemos realizar um trabalho de conscientização, conversar com essas autoridades, apresentar-nos, né, como dirigentes da casa que é responsável por esse serviço essencial, configurado no artigo 133 da Constituição, que é a advocacia. Então, nós pretendemos fazer esse trabalho preventivo, mas, ao mesmo tempo, teremos, com certeza, uma equipe 24 horas para dar assistência ao advogado que necessitar. O nosso grupo, Mota, foi formado, inclusive, de um grupo de prerrogativas. O nosso grupo é muito forte em prerrogativas. Nós temos atuantes em prerrogativas como o doutor Darlan, o doutor Alexandre Volpiani, o doutor Walter, que são pessoas que já trazem a experiência de presidir comissão e de trabalhar à frente da comissão de prerrogativas. Nós pretendemos e vamos fazer uma equipe de apoio 24 horas
para socorrer o advogado que tiver as suas prerrogativas desrespeitadas pelas autoridades. Perfeito. Mas eu friso que vamos fazer também esse trabalho preventivo, de harmonia e conscientização de todos. Perfeito. Doutor Caio. Eu penso que a professora Maria José, que é a nossa candidata que apoiamos no ambiente da subseção de Osasco, realmente construiu uma grande equipe de trabalho para poder servir à advocacia. E o que pretendemos juntos, Mota, é fazer o resgate do verdadeiro conceito de autoridade. A autoridade, antes de qualquer outra coisa, é mais um estado de espírito do que uma insígnia que se ostenta no peito. Porque quem é autoridade é respeitada por conta do seu comportamento e da sua conduta, e não precisa cometer o verdadeiro crime de lesa pátria, de desrespeitar o cidadão e de desrespeitar aquele que é porta-voz do direito de cidadania, que é o advogado. Aquele que desrespeita as prerrogativas profissionais de autoridade nada tem, e essas pessoas serão efetivamente combatidas, e procuraremos, pelos meios legais, puni-las, porque o cidadão merece respeito, e a advocacia corajosa não se acovardará em enfrentar o que for necessário para que o advogado, como vetor de defesa do cidadão, seja efetivamente respeitado na sua profissão e na sua conduta. Perfeito. Perfeito. Doutor Caio, doutora Maria José, uma outra questão que eu tenho certeza, não apenas os seus colegas que estão nos assistindo, mas toda a população que está tendo a oportunidade de conhecer um pouco dos bastidores da OAB, que eu acho que isso é muito importante. A população sempre teve a OAB como uma figura de segurança na sociedade, né? A OAB que defende a democracia, que tem o papel de fiscalizar o executivo, o legislativo, até o judiciário, né? E tem uma questão muito interessante. Hoje nós temos grandes embates entre o Ministério Público, que contesta uma série de projetos do Executivo, né? Muitas vezes com razão, mas às vezes travam projetos importantes, trazendo grande dificuldade para toda a população. Então eu pergunto, né? A OAB poderia ser a grande intermediária para resolver essas questões entre o poder público, né, e o Ministério Público. O que o senhor acha, doutor Caio? Eu penso que todas as instituições têm um papel fundamental na manutenção do Estado democrático de direito, mas vejo que a nossa instituição ela precisa voltar a ter uma atuação mais presente no contexto da sociedade. Penso na Ordem dos Advogados do Brasil como uma função de Estado e não como função de governo. A OAB deve estar à disposição de todos os poderes constituídos para empunhar as bandeiras de defesa da democracia e da cidadania, mas jamais a ordem deve estar na defesa de qualquer governo. Não é esse o papel da nossa instituição. O papel da nossa instituição é ser a voz da sociedade, é poder intermediar, sim, o relacionamento do poder público com a sociedade civil, e é isso que pretendemos fazer, nos colocando à disposição do Estado, do município, da União, do Ministério Público, para contribuirmos em tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Mas da mesma maneira que contribuiremos com essas instituições, queremos a liberdade e defenderemos isso para criticar qualquer dessas instituições quando os encaminhamentos estiverem colidindo com aquilo que entendemos que seja adequado, que seja importante para a advocacia e, por consequência, importante para o cidadão. Perfeito. Doutora Maria José, quer falar um pouco sobre o assunto? Sim, então. A nossa Constituição Federal, Mota, ela reservou um capítulo inteiro só para tratar das funções essenciais à justiça. E estamos lá, a advocacia, nesse rol. Nós temos o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública e a Advocacia. Então, um capítulo inteiro reservado às funções que são consideradas essenciais para a justiça. A advocacia, então, foi colocada na Constituição Federal com esse status de função essencial
a justiça. Sem o advogado, não há a defesa da cidadania, não há a defesa dos direitos fundamentais, não há a defesa do Estado democrático de direito. Perfeito. Então, a advocacia precisa tomar essa consciência. A advocacia osasquense precisa pegar para si essa missão. Então, nós vamos atuar, sim, em defesa da cidadania, em defesa do Estado democrático de direito, em defesa do cidadão, atuando com as comissões que vamos implementar, atuando junto aos conselhos municipais, junto aos conselhos de defesa desses direitos, direitos humanos, conselho de contribuintes, que, aliás, o meu escritório já participou do conselho de contribuintes do município de Osasco. Nós tivemos indicação pela própria OAB, quando o Dr. Pascoal era o presidente, para atuar junto ao Conselho de Contribuintes. Inclusive, ajudamos a fazer o regimento interno desse conselho. Perfeito. Então, nós temos que ter consciência da responsabilidade do exercício efetivo das atribuições constitucionais da advocacia. Então, vamos atuar, sim, na área de defesa dos direitos fundamentais, e através das nossas comissões, vamos atuar junto aos conselhos municipais para efetivamente defender todos esses direitos. Perfeito. Estamos aqui com o nosso programa Prosa Política, hoje recebendo a doutora Maria José, da OAB, candidata à OAB de Osasco, e o doutor Caio, pelo Estado de São Paulo. Vamos a um breve intervalo e já voltamos.